Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História, fazendo a revisão para a nossa prova da terceira unidade, Quilombo dos Palmares e a resistência africana à escravidão. Vamos começar pelo Quilombo dos Palmares. Os escravos, quando eles desembarcavam aqui no Brasil, eles o faziam pelos portos do Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Por esses três lugares, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Quando eles aqui chegaram, eles eram levados para trabalhar nas lavouras da cana-de-açúcar, café e depois nas minas de ouro. Vocês estão vendo aí nessas três primeiras imagens, A cana, o café e também as minas. Esses escravos, essas pessoas, elas eram levadas para a Casa Grande, trabalhar dentro da Casa Grande, como também trabalhavam nas fazendas, na agricultura, ou iam também trabalhar na cidade, vendendo produtos. Vocês estão vendo essa quarta imagem, escravos trabalhando, vendendo produtos. Eles levam, consigo um instrumento no pescoço, onde impedia que eles fugissem. Esse instrumento era chamado de cangas. As cangas eram utilizadas para que os negros eles não fugissem, não escapassem. E aqui eles acabavam, até adquirindo, passavam até ter a religião dos seus donos, porque eles passavam a não ter mais vida própria. Nessa outra imagem aí, vocês estão vendo que alguns africanos, estão tristes. Essa tristeza que possui neles, eles eram atacados, na verdade, por essa doença, que era a saudade da sua terra natal, a tristeza profunda, era uma depressão. Quando eles acabavam não tendo vontade de comer, não tinha vontade, a tristeza era muito grande. E essa tristeza, era chamada de banzo. O banzo era essa doença que atacava os africanos quando chegavam aqui no Brasil, devido a estarem longe da sua terra natal, estarem longe muitas vezes de suas famílias. E aí eles acabavam aí morrendo. Nessa imagem ao lado, vocês estão vendo aí um homem no cavalo e um escravo preso, amarrado. Esse homem aí, ele administrava a fazenda, e cuidava para que os escravos eles não fugissem. Ele era chamado de capitão do mato. Esse capitão do mato, ele cuidava, justamente para que eles não fugissem, e também ele aplicava castigos, pela desobediência. Quando eles fugissem, eles, ao ser capturados, ele era castigado. E o capitão do mato, o feitor, ele era incumbido de fazer esse serviço, cuidar que eles não fugissem, e se fugissem, aí ele resgatava e castigava eles pela sua desobediência. Mais uma outra imagem aí, vocês estão vendo, começando agora por a resistência africana à escravidão. Os escravos, eles sempre resistiram, muitas vezes, resistiram muito. Eles são grandes guerreiros, E aí eles fugiam para os quilombos. E nesses quilombos, eles conseguiam ter um pouco mais, digamos que, de liberdade, porque então eles lutavam de muitas formas. Então, quando eles chegavam aqui no Brasil, os africanos, eles não conheciam o território. Eles não conheciam, diferentemente dos indígenas, que já conheciam o território e já sabiam como lidar, por onde ir. Já os africanos não, eles não sabiam por onde ir. Então, dificultava muitas vezes aí a fuga, E o que acontecia? Quando eles chegavam, quando eles conseguiam fugir, eles montaram então quilombos. Houveram muitos quilombos. E um desses um dos mais famosos, foi o Quilombo dos Palmares, porque lá existia muita quantidade de palmeiras e tal, então eles acabavam fugindo, para tentar viver um pouco melhor, mesmo estando longe da sua terra natal.
mas não vivendo sobre o regime da escravidão. E um dos líderes, né, dessa resistência foi o Zumbi dos Palmares. Ele foi um africano muito lutador, né, que lutou bastante, construiu aí o quilombo e abrigava os seus conterrâneos, assim como também pessoas pobres, brancos pobres e pessoas que tinham algum delito, algo que eles precisassem aí se esconder. E eles acabavam fugindo para os quilombos. E esses quilombos, né, quilombos eram pequenas aldeias escondidas dentro da mata, muito bem escondidas, e eles viviam aí plantavam, colhiam e também acabavam indo para tentando, né, ir para o comércio e comprar aquilo que eles precisavam, para que eles pudessem aí sobreviver. Nesses quilombos, né, os negros, eles buscavam restaurar, na verdade, a sua forma de vida, né, aquilo que eles tinham na África, para que eles pudessem até mesmo suas tradições, para que eles pudessem viver um pouco melhor. Então, as formas de resistência dos negros eram as fugas, o suicídio, as lutas, eram isso as formas que eles tinham para sobreviver. Esse foi o nosso assunto, né? Espero que vocês tenham compreendido, né? Absorvido toda a informação necessária para que possam realizar a prova com conseguindo realmente realizá-las muito bem. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.